Nova Estela Ciência e Debate, um programa produzido pela TV PUC São Paulo, semanalmente nas lindas instalações do MI São Paulo, que além de produzir exposições que atraem o centro, a periferia, outras cidades, né? Estamos aqui com uma exposição linda sobre quadrinhos, mantém uma série de atividades de debate, de discussão. Nós fazemos aqui nessa lindo auditório o Cine Ciência, quando a gente traz um filme sobre ciência e um debatedor especializado naquele tema para discutir o filme. E, além disso, a gente tem o Nova Estela, que traz semanalmente um autor, um professor, um pesquisador, muitas vezes da PUC São Paulo, né? Estamos aqui com a TV PUC, e que desde o ano passado, 2017, a gente introduziu o Nova Estela Ex Libris, né? Que além da temática científica, debates aí sobre vários temas que a ciência aborda, também aborda a produção de livros, né? Então, a nossa autora de hoje, vou apresentá-la aqui primeiro, é a Andrea Kogan, formada em Língua e Literatura Inglesa pela PUC, mestre em Turismo, com dissertação sobre Turismo Religioso e Judaísmo pela PUC. Unibero. Unibero. A PUC não tinha mestrado em turismo. Ah, hoje tem. Né? Eu acho que não, não, ainda né? não. Só graduação. Não, só graduação. Só graduação. Tem experiência como professora do ensino médio, língua inglesa, cursos técnicos, guia de turismo, técnica em turismo, técnica em hotelaria, graduação bacharelado tecnológico em turismo, tecnológico em eventos, bacharelado tecnológico em hotelaria, licenciatura em letras, português e inglês, pós-graduação língua inglesa, comunicação e docência no superior. Bom, passou por várias instituições de São Paulo, Senac, Uninove, Universidade de São Paulo, e desde 2009 é diretora também da empresa BK, Caio de Kogan? Já imaginei. Idiomas, empresa especializada em traduções, revisões, aulas sob medida e educação corporativa. É doutora, aí estamos chegando aqui no nosso tema de hoje, em Ciências da Religião, lá na PUC São Paulo, que eu conheço bem, tem uma tradição de uma produção muito boa, foi orientada do Pondé, super conhecido aí do nosso público, pela Folha, pelos debates na televisão, pelas visões duras e provocativas, né? A tese se chamou Vivência Espiritual Judaica na Metrópole Paulistana, Judeus Espíritas na Contemporaneidade, que foi transformada em livro, né, pelo belíssimo livro Espiritismo Judaico, editora Labrador Universitário, que eu vim a descobrir que é uma sequência aí da contexto, né, mais voltada assim, a uns trabalhos autopublicação, que está disponível aí pelos sites, pelas livrarias. Então está aqui o belíssimo livro da Andrea Kogan, que tem já a capa, um trabalho da mãe dela, né? Então, queria te dar boas-vindas, Andrea. Obrigada. A tua tese, assim que aconteceu, né? Eu vi pelo Facebook, pelo Twitter, já curti, né? Sem conhecer ainda, agora eu li, né? Eu te coloquei em contato com um grande amigo de Nova York, o judeu russo, o Alex Minkin, que até vem para o ano que vem, 2019, fevereiro, dia 16, se não me engano, né? Ele vai estar contigo debatendo esse tema, que é um tema para ele muito importante. Eu já vi o Alex, para você ter uma ideia, fazendo uma palestra muito boa na Biblioteca Pública de Nova York. Coincidiu que eu estava lá com a minha esposa, por causa de uma outra atividade, e daí ele me divulgou também nas redes, eu vi e falei, poxa, não acredito, eu vou estar em Nova York, fui até lá, ele me deu a palavra, foi muito simpático. Ele é ótimo, finalmente a gente se fala muito, falei hoje com ele, mas vamos nos encontrar ao vivo na Hebraica no ano que vem. Exatamente. E, bom, conta para nós aí como é que surgiu a ideia dessa pesquisa. Como eu te falei, assim, muita gente ainda fica surpresa, chocada. Né? Chocada.
O que aconteceu? Bom, obrigada, muito obrigada pela PUC, muito obrigada a você pelo convite. O que aconteceu foi o seguinte: eu sempre tive uma curiosidade desde a adolescência, por que os judeus que eu conhecia e o que eu ouvia falar frequentavam outras religiões? Frequentavam aí, eu digo entre aspas, tinham outros rituais religiosos, principalmente em relação ao espiritismo, né? Que iam em mesa branca, iam consultar médiums e mais uma série de coisas. Eu sempre tive essa curiosidade, mas isso ficou, isso na adolescência há muitos anos. Há cerca de uns 15 anos, eu li um livro de um pesquisador americano chamado Roger Kamenetz, que chama-se The Jew in the Lotus, o judeu no Lótus. E ele faz uma pesquisa sobre os judeus budistas americanos. Jubus, exatamente. E eu nunca tinha visto alguma pesquisa assim num livro informal, que não fosse acadêmico também. E eu fiquei fascinada pela pesquisa dele, porque foi um grupo de judeus americanos de diferentes ortodoxias ficar uns dias com o Dalai Lama. Então ele conta esse percurso deles ali no Tibete, além disso uma pesquisa aprofundada, acadêmica, com números de por que os judeus seguem o budismo, né? E aí eu falei, poxa, e aí na época, isso há muitos anos que eu li, eu falei, por que nunca ninguém fez isso aqui no Brasil? Não em relação a judeus budistas, porque eu acho que aí os números são bem menores e a gente não conseguiria chegar, mas judeus que têm outras religiões tipicamente brasileiras, né? Principalmente o espiritismo, que é uma religião só aqui no Brasil, que pegou, entre aspas, só aqui no Brasil. Então, assim, também tive curiosidade com o judaísmo, umbanda e candomblé. E aí, pensando nisso tudo, eu falei, puxa, eu acho que eu já tinha feito o mestrado, estava numa época que eu queria realmente me aprofundar nesses estudos. E aí escrevi um e-mail para o Departamento de Ciência da Religião, para o professor Pondé, e falei, olha, porque realmente é uma pessoa que ia me orientar bem nesse departamento, que tinha a cadeira de filosofia da religião, e que eu acho que uma das pessoas que mais conhece o judaísmo que eu conheço. Falei, então é ele. E aí escrevi e eu falei, olha, o meu interesse é realmente pesquisar a comunidade judaica brasileira, o que não é tão possível, mas vamos fechar mais na comunidade judaica paulistana e pesquisar outras manifestações. Aí nós nos encontramos e aí a partir dali fiz o projeto do doutorado, entrei, enfim, defendi em agosto de 2016, há 2 anos e pouco, e o livro foi publicado esse ano pela Labrador. Quer dizer, eu achei no ano passado, quando eu fechei o contrato, que esse livro, esse tema, não ia só interessar aos acadêmicos. Eu acho que é um tema que aborda questões típicas de um Brasil sincrético que pode ser interessante para muitas pessoas. E a resposta que eu estou tendo é exatamente essa. O livro está sendo vendido nas principais livrarias e bem vendido, se a gente pensar dessa maneira, que é uma coisa maravilhosa que está acontecendo nesse momento. Quer dizer, eu estou vendendo livro, né? Então, passou de um interesse acadêmico para uma curiosidade geral e também para uma legitimação dessas pessoas que antes... eu conversei com várias pessoas, óbvio, fiz muita pesquisa de campo, mas essas pessoas ficavam um pouco retraídas. Ah, só eu sou judia e sou espírita, sou judia e sou médium, e ninguém nunca me entendeu. Isso foi considerado um tabu. E agora as pessoas leem e falam, nossa, Andréia, que bom que eu me vi no seu livro, nas suas páginas. É isso que está acontecendo. Muito bom. Né? Vamos dar uma pincelada, assim, Sim. O livro inteiro é muito legal. Muito obrigada. Super recomendado aí para quem está nos assistindo, é só procurar pelo site, põe no Google aí. Põe no Google Espiritismo Judaico, já vai achar. Que vai cair na Andréia Kogan. Exatamente. E cai imediatamente para alguma livraria. Clicar e comprar. Né? Mas vamos lá. Eu gostei muito que você, para apresentar o judaísmo, né, você trabalha muito com a noção, né, de indefinição. Exatamente. Né? E até me lembrou, né, quando eu estava lendo o teu livro, o livro do Amos Oz, com a filha dele. Os Judeus e as Palavras. Os Judeus e as Palavras. Porque, no fundo, os Judeus e as Palavras também é uma... Só que é só isso, né? Não tem espiritismo, né? Aliás, nenhum lugar tem. No Amos Oz não teria. Não tem nada. Não teria, né? Não teria nem judaico, nem não judaico. Nem nenhuma religião. Nenhuma religião. Ele é um ateu fervoroso, isso. Né? Mas ele analisa o judaísmo, né? As palavras e... Como é que é? Os Judeus e as Palavras. Judeus e as Palavras como um grande debate, né? De Abraão até ele, até eu, até você. É uma grande, permanente debate, né? E eu gosto muito dessa ideia, né? E você, de certa forma, que você entende que o judaísmo ele não se define, ele acontece Exatamente. até
sobre a sua definição num debate. Exatamente. Né? Então conta para nós essa tua visão. Eu acho essencial isso que você falou. Eu acho que o judaísmo, se eu pudesse definir, eu não vou definir nunca, e como eu disse, o meu primeiro capítulo é judaísmo e a indefinição, então quer dizer, eu trouxe vários autores, vários pesquisadores para poder chegar a nada, a discussão em si, porque o mais importante no judaísmo não é o resultado, não é a resposta, mas a discussão e as perguntas, né? Quer dizer, não importa onde você queira chegar, mas o como você faz perguntas, como você discute, como você lê o texto e interpreta, eu acho que isso é a definição do judaísmo, entre aspas. Então, eu parto dali, e esse livro me ajudou demais, Os Judeus e as Palavras, porque o Amos Oz esclareceu muitas coisas na minha cabeça, tanto que a primeira parte do livro, a primeira epígrafe, se não me engano, é do livro. E, enfim, então eu acho que a essência é essa discussão. E tem uma coisa muito interessante que eu sempre falo, e a gente conversa muito isso na PUC, nos grupos de judaísmo contemporâneo que a gente tem, que o judaísmo, como dizia o Heschel, o grande filósofo, o grande rabino judaico falecido nos anos 60, ele falava assim, o que é essencial ao homem? O essencial ao homem é ter problema. É conseguir lidar com essa questão. Então, o judeu aqui em São Paulo, mais precisamente, aliás, todos os judeus, eles lidam eternamente numa vida de paradoxo. Né? Quer dizer, eu estou sempre entre uma coisa e outra, estou sempre debatendo uma coisa e outra. E acho que aqui em São Paulo, com outras religiões, isso é a personificação do paradoxo. Né? A pessoa vai à sinagoga num shabat, numa sexta-feira, e vai num ritual de Exu num sábado, num terreiro de Umbanda, né? Então, quer dizer, a vida é esse paradoxo. E eu acho que é importante para essas pessoas é entender assim, não se chega a uma conclusão o que é melhor, o que é pior para você. O importante é você estar vivendo essas coisas e discutindo para saber o que é melhor para si, né? Legal. E daí, vamos seguir um pouquinho o teu roteiro aqui, né? Daí você resolveu, antes de chegar no contemporâneo, no tudo, você deu uma viajada, né, nos séculos 18, quando rola o racidismo, né? Então vamos contar aqui para o nosso público judaico, não judaico, da TV PUC, né, da católica. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui, né, no público. A gente tem uma cátedra de cultura judaica. Sim. Eu coordeno lá, a gente faz um monte de coisa. Sim. E eu quero interagir contigo. Claro. Porque você tem uma visão, né, questões judaicas que pode virar um curso, pode virar que legal. Então, Ótimo. Vamos trabalhar isso. Vamos. E eu acho que a PUC também é o lugar mais aberto para a gente discutir religiões também. Então, quer dizer, é um lugar que a gente discute judaísmo, que seja uma universidade católica. A cátedra existe por iniciativa da PUC. Fantástico, eu sei. Entendeu? A cátedra, em 2009, o reitor era o professor Dirceu, o secretário executivo, que ainda era o padre Rodolfo. Os dois me procuraram numa cerimônia de Natal ali na reitoria e falaram para mim, olha, o ano que vem a gente gostaria de te convidar para você criar alguma coisa, algum núcleo, que acabou virando uma cátedra de judaísmo na católica. Né? Isso aí. Em final de 2010, criamos, cá estamos, né? Maravilha. Você tem que participar. Né? Mas fechando o parênteses, voltando. Não, e o Departamento de Ciências da Religião tem muitas teses e dissertações sobre o judaísmo maravilhosas. Né? Ótimo. Então, voltando ao racidismo, eu tive que voltar para fazer uma legitimação hoje dessas pessoas. E o caminho que eu encontrei para percorrer isso foi voltar a um movimento judaico místico da Europa do leste do século XVIII, chamado racidismo, que era um judaísmo, aí eu vou dizer muito brevemente, de forma muito rasa, porque é uma coisa muito profunda. É um movimento fundado por um rabino chamado Mestre do Bom Nome, o Baal Shem Tov, que no final do século XVIII resolve, vamos dizer assim, entre aspas, transformar uma religião muito mais acessível para a população, digamos assim, e também era uma espécie, eu lembro uma vez o Pondera uma aula falando assim, o Baal Shem Tov era uma espécie de curandeiro que andava de aldeia em aldeia fazendo milagres e bens e coisas boas para as pessoas. Então, o racidismo, de uma certa maneira, ele legitima algumas práticas místicas, até então
que eram fora da população, né? E esse hassidismo foi caminhando, e ele foi o movimento que mais se espalhou pelo mundo, pela Europa inteira, ali no final do século XVIII, século XIX, e até hoje você tem várias distinções entre o hassidismo e vários movimentos dentre eles. O mais, vamos dizer, numeroso, não vou dizer importante, mas assim, o mais numeroso e que tem uma grande presença aqui no Brasil, tanto fora, é um movimento que a gente chama de Chabad Lubavitch, cuja sede é nos Estados Unidos, e tem figuras de grandes líderes, grandes sábios, que a gente chama de rebes, de rabinos, né? E um deles, falecido, que foi o último, vamos dizer assim, falecido em 92, Rabino Menahem Mendel, era uma pessoa dita como se fosse uma santa. Eu faço até uma equivalência ao Chico Xavier no espiritismo e o Menahem Mendel no judaísmo. Esse é um tópico do seu trabalho. É um tópico interessante que eu acho que pode ser desenvolvido mais para frente, porque eles vivem na mesma época, eles fazem mais ou menos as mesmas coisas, eles têm alguns aspectos clarividentes, obviamente o Chico muito mais aberto, que a gente começa a perceber de semelhanças. E aí esse rabino, ele meio... E aí você tem livros e livros e cartas e vídeos dele falando de milagres, de pessoas que não conseguiam falar, que iam conversar com ele e saíam falando, de pessoas que não conseguiam, de mulheres que não conseguiam engravidar, que iam até ele e engravidavam. Quer dizer, você tem muitas cartas e muitos relatos em geral, sobre ele como dito um milagreiro. As pessoas andam até hoje com ele, como se fosse um santinho, né? Com devido respeito à palavra, na bolsa, com a foto dele e cartazes dele nas paredes. Em casa, exatamente. Como se fosse um Messias, vamos dizer assim, que morreu, mas vai voltar. Então, eu acho que essas pessoas que praticam o espiritismo sem saber, inconscientemente, encontram no rabino uma forma de legitimação da sua prática. E aí esse foi o gancho que você fez com esse teu estudo do hassidismo, do Baal Shem Tov. Isso, dessas semelhanças todas nesses movimentos, né? E aí cheguei a isso. Muito legal. Bom, daí vamos seguir. Daí a gente está com o hassidismo fazendo essa ponte, né? Abrindo dentro do judaísmo também uma visão mais mística, mais espiritualizada, né? E, bom, daí a gente chega no judaísmo, daí que choca, né? Kardecista. Daí Exato. Explica um pouco, e daí a gente vai para o teu trabalho de campo, né? Que é muito incrível. Vamos lá. Na realidade, assim, a minha hipótese inicial do meu projeto era... Existe um espiritismo judaico, existe um judaísmo kardecista em São Paulo. Existe. E aí, eu queria fazer uma pesquisa empírica, realmente. A ideia inicial era fazer entrevistas, mas ao longo dos semestres a gente achou mais interessante participar. Na realidade, eu já participava como observadora, e aí mais observadora ainda quando eu decidi a pesquisa de campo vai ser essa. Então, durante muitos anos, na realidade até hoje, porque a pesquisa continua, principalmente em outras religiões, mas eu continuo fazendo pesquisa de campo, em casas judias que fazem o evangelho no lar, ou que fazem o ritual de mesa branca. Então, explica para a turma o que é o evangelho no lar. O ritual de mesa branca é um ritual espírita feito na casa das pessoas, sendo judias ou não, pessoas que se consideram espíritas, que se reúnem todas as semanas, no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo local, em torno de uma mesa, com o objetivo de estudar as leis, ou os livros, na realidade, de Allan Kardec, que foi o decodificador do Espiritismo, e no Brasil também as obras do Chico Xavier, que deixou mais de 400 livros psicografados. E aí há o estudo e há rituais de incorporação, né? Sempre tem alguns médiums, vamos dizer assim, que eles chamam de mais fortes, que incorporam desde preto velho, até pessoas da família que já faleceram, pombagira, rabinos que faleceram, enfim, você tem esses rituais de incorporação e ao final você tem uma meditação. Mas explica para a turma, pombagira, preto velho e tudo, explica que nem todo mundo sabe. Na realidade, o espiritismo, kardecista, ele vai dizer que esses espíritos que vêm, eles não têm essa influência
de candomblé e umbanda, quer dizer o quê? São espíritos de luz que vêm ali e dão um passe para as pessoas, quer dizer, uma bênção, vamos dizer assim, em relação à saúde, em relação aos problemas que as pessoas ali da mesa estão passando. Pode porque ser trabalho, Trabalho, família. família, qualquer coisa, o conforto de uma morte, né? Sempre, na maioria das vezes. E ali, essas pessoas têm o objetivo, como no judaísmo também, de fazer a caridade nesse momento, né? Aliás, isso Dando é uma coisa conforto. legal. O livro mostra que o elo principal de diálogo é a É a caridade, né? caridade, é a caridade. Tanto o Chico Xavier como o Quanto, Rebbe de Lubavitch. Né? exatamente, é a caridade, é o que você precisa fazer. Só que eu percebi também, que aí dá o gancho para essa outra pesquisa que eu estou fazendo, que vai além desse livro, que é o seguinte, as entidades que vêm nesses médiums e tal, elas não são só espíritas, mas também são entidades de Umbanda e de Candomblé especificamente brasileiras, como eu falei, o Preto Velho, a Pombagira e outras entidades de matriz A sensação africana. que dá para quem está lendo o teu livro, né, é como se a mesa branca, né, o ritual, ele abrisse uma porta, né? Pois é. E daí quem entra nessa porta não são só os frequentadores do ritual kardecista que está se propondo a ser feito ali. Isso. Mas de repente é como se o cara está passando, opa, ali está aberto. Mas né? é isso mesmo. Você sabe que eu sinto isso também, porque, por exemplo, quando eu estou ali, porque, obviamente, em todas essas casas, todas as duas que eu pesquisei, porque, na realidade, um compromisso semanal durante várias horas a gente não consegue fazer em tantas casas assim. Então, eu pesquisei duas durante muitos anos. O que é interessante é assim, quando existe sempre um médium que é muito... Porque existem vários tipos de mediunidade, de acordo com Kardec. Então, você tem a psicografia, você tem a mediunidade de incorporação, a olfativa, a auditiva. Então, tem sempre, numa das casas que eu pesquisei, que é interessante que são só médiums mulheres. Essa médium fala assim, eu estou sentindo muita gente que veio para cá, como se fosse todos num anfiteatro, passando e tendo que ouvir o que a gente está falando em relação à caridade, em relação às lições de hoje. Então é isso, as pessoas, né, que a gente não vê, enfim, eu acho que eu só consigo fazer esse trabalho porque eu sou pesquisadora realmente, não tenho nenhum tipo de mediunidade, e aí e ela fala, nossa, tem muita gente aqui assistindo. Isso é muito interessante. E como é uma curiosidade, assim, quando você conta isso no meio judaico, ou não no meio judaico, como é a receptividade? A receptividade, né? Olha, eu tenho a impressão que tem gente que se invoca, não tem? Se invoca. Graças a Deus, até hoje, as pessoas que ficam bravas são a minoria. Mas já teve gente que ficou brava comigo e falou, eu não acho que o judaísmo não tem indefinição, você que não está sabendo entender. Você que não se definiu. Você que não se definiu, o judaísmo tem os mandamentos, tem isso, tem isso, tem aquilo. E eu falo, sim. Aí a pessoa fica meio brava, e porque realmente o espiritismo é uma afronta ao que ela acha, aos pensamentos dela. E o que eu digo também, assim, a gente pode concordar ou não, mas isso é uma pesquisa acadêmica, né? Não é o que eu acho, ou o que você acha, ou o que a gente acha. É um fato. Você coletou os dados também. É um fato. Está posto. Então, quer dizer, a gente negar o que você acha fica em segundo plano. Mas a gente não pode negar um fato que acontece aqui, né? É isso. Mas as pessoas são muito curiosas. As pessoas são muito curiosas. É muito interessante. Por outro lado, que eu senti da tua pesquisa, né? E você já mencionou aqui, mas passou rápido, a importância dessa aproximação, foi até o caso, você sabe, de um pai que perdeu um filho muito novo, né? Que por acaso eu conheci pouco tempo depois que ele tinha feito o livro. Né? O que é esse livro que eu estou falando? É um pai que perdeu um filho muito jovem, muito pequeno, quase que queria morrer, né? Aquelas coisas, a pessoa perde o... 19 anos é o Muscati. 19 anos ele tinha. Então, daí ele acaba encontrando apoio num centro espírita, onde ele vai conseguir receber psicografadas cartas do filho. Exatamente. Ele publica essas cartas de filho, levou na Belas Artes, na minha livraria. Achei até engraçado, porque eu estava começando a atuar na Hebraica em 1984. Não, 94. Ele publicou em 80 e tanto o livro, é verdade. Tem razão. E ele me procura para deixar o livro à venda lá. Né? E eu tinha uma sessão espírita, né? Que vendia muito bem, né? Zíbia, tal. O Chico Xavier, tudo. E daí eu coloco o livro dele ali e é engraçado, porque acaba virando um referencial
de um livro de família judaica no meio dos espíritas, né? Exatamente. E eu percebi que para você também marcou isso, Marcou né? demais esse livro. Quando eu falei da minha adolescência, que eu tinha essa curiosidade, porque eu li esse livro. Esse livro apareceu, eu sempre brinco que apareceu na minha casa, não sei como, na realidade meu pai era amigo do Davi, e aí esse livro eu li quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, e isso ficou na minha cabeça. E eu acho que isso foi também um pontapé para estudar. E eu lembro assim, hoje, 30 anos depois, eu lembro claro que eu li e coloco muitos exemplos desse livro, chama Quando se pretende falar de vida, coloco no meu. Mas eu lembro de cor de trechos das cartas que o Chico psicografou do Roberto até hoje. Há 30 anos eu lembro dessas cartas. E foi interessante que durante a pesquisa eu optei por não falar com a família. Eu falei, eu quero um distanciamento. Estava muito envolvida. Muito envolvida, e eu falei, a hora que eu tiver que falar com eles vai chegar. E dito e feito, há 3 meses, uma amiga minha, que é muito amiga do irmão, da irmã dele, a Raquel, falou, André, eu queria que ela lesse seu livro para ela ver a história do irmão ali contada também. E aí é lindo, né? Quer dizer, a gente se aproximou. E esse é o aspecto que você falou, quer dizer, uma parte da proximidade vem do consolo do enlutado. Exatamente. Né? O Espiritismo traz uma resposta, às vezes, muito mais rápida. Às vezes não, ele traz uma resposta muito mais rápida à dor de uma perda. Né? Então, quer dizer, enquanto em algumas religiões vai rezar, vai haver uma missa, vai haver uma cerimônia e tal, o Espiritismo ele pode te dar uma resposta muito rápida para aquela perda tão dolorida de alguém que você gosta. Então, muitas pessoas procuram o Espiritismo exatamente por isso. Né? Para um consolo realmente nesse momento de dor horrível. E encontra uma resposta. Muito rápida, não necessariamente em forma de psicografia, mas em forma de entender que existe um mundo que continua, que você vai encontrar, a vida continua exatamente em outros momentos. Muito legal. Andréa Kogan, pesquisadora, fez o seu doutoramento nas Ciências da Religião na PUC, São Paulo, e está aí no mercado com o seu espiritismo judaico, que eu acho que, no mínimo, atrai, né, a nossa curiosidade é atraída. Isso. E que eu já percorri a tese dela, é uma leitura muito agradável, muito bem escrita. Muito obrigada. E que vai abrir aí, né, para quem é dentro do judaísmo, fora do judaísmo, muitas questões. Nova Stella Ex Libris, abordando livros de temática hoje bastante acadêmica, um trabalho muito sólido, com uma boa pesquisa de campo. Se despede, esperando tê-lo, nossos telespectadores, novamente na semana que vem, no mesmo bate-canal, no mesmo horário, ou no YouTube, a qualquer momento, em qualquer lugar.